O título do nosso estudo desta manhã é Marcas de uma Igreja Normal. E o texto base se encontra na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 6 e 7. Eu convido todos a lerem comigo essa porção das Escrituras que nos diz: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Mais uma oração. Pai, nós cremos, Pai, e confessamos que esta é a Tua palavra, que a Bíblia, ela não apenas contém a Tua palavra, mas ela é a Tua palavra. Mas nós também cremos que ela só pode ser discernida, compreendida espiritualmente, Pai, em todas as suas verdades, Pai. E esta compreensão espiritual só pode ser acessada mediante a revelação do Teu Santo Espírito. E é por esta revelação que nós suplicamos nesta manhã, Pai. Fala conosco, fala com cada um aqui presente e também com aqueles que vierem a ouvir esta mensagem no futuro através das mídias sociais, meu Pai. Revela-se de maneira salvadora e de maneira santificadora. Em o nome de Jesus. Amém. Ao boletim. A palavra normal é um adjetivo que qualifica algo como regular e usual, e refere-se a algo que não foge aos padrões ou às normas, e também pode representar a natureza sadia de algo, ou alguém que segue o seu curso de maneira previsível e isenta de anomalias. Sendo assim, o que seria uma igreja normal? Se a expressão normal, ela se refere a algo que está dentro das normas e que atende e se mantém em um padrão de normalidade, quais seriam as características que uma igreja ela deve possuir para que ela seja considerada normal? Nós pretendemos, nesta manhã, com a habilitação do Senhor, expor biblicamente, através da experiência desta igreja de Tessalonicenses, algumas das marcas de uma igreja normal. Nós não pretendemos expor todas as marcas de uma igreja normal. Nós iremos expor as marcas que esse texto nos apresenta. Se depois você olhar na primeira página do seu boletim, o pastor Glênio publicou um texto chamado Marcas de um Cristão, em que você vai ver outras marcas que caracterizam também uma vida cristã normal, ou outras marcas ou diferentes maneiras pelas quais as marcas de um cristão elas se manifestam. Então, a palavra igreja, amados, ela tem sua origem na palavra grega eclesia ou eclésia, que significa literalmente chamados para fora. Quem é chamado para algo é antes chamado de algo. Sendo assim, por definição, o termo igreja designa o ajuntamento daqueles que foram chamados do mundo para Deus. Há um chamamento de algo para algo. E ao adicionar o adjetivo normal ao substantivo igreja, reforça-se que a funcionalidade normal da igreja está justamente nessa mudança de posição de seus membros. Conclui-se que uma igreja normal é aquela em que seus membros de fato passaram por uma transformação profunda, uma mudança de coração, de governo, de mente, de comportamento e de futuro. Tudo começa com a mudança de coração. A obra do Senhor em nossas vidas, ela se inicia com a troca de coração. É aquela promessa dada através do profeta Ezequiel: dar-vos-ei um novo coração.
Muitas vezes nós assistimos e vemos nos púlpitos das igrejas mensagens que são baseadas muito mais no comportamento do que na mudança essencial que o ser humano necessita. E que mudança seria essa? O novo nascimento, essa troca de coração. Então, iniciando-se pela troca de coração, a sequência de uma vida normal cristã é, então, uma troca de governo. Antes eu era escravo do mundo. Eu fui retirado e agora eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora eu fui inserido num reino, este reino, ele contém um rei. E eu então estou submisso ao reinado, ao governo deste rei. Então, iniciando-se a vida cristã normal com a troca de coração, a sequência é: agora eu tenho um Senhor. Eu não sou mais escravo nem das minhas inclinações pecaminosas, nem do mundo e nem de Satanás. E uma vez que eu tive meu coração trocado, agora eu tenho um novo Senhor. A minha mente também será agora trabalhada. E eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou sendo transformado, tendo formado o caráter, a mente de Cristo na minha mente. Os meus antigos conceitos, eles vão sendo transformados, eles vão sendo renovados. E há então esse processo. E na sequência, um novo comportamento. Aqui sim entra a questão do comportamento. O problema é que muitas vezes as pregações elas são comportamentais. Eu quero transformar o seu comportamento e dessa maneira você se tornou um cristão normal. Não é assim. Isso seria uma inversão. É impossível você ter uma transformação verdadeira a partir do comportamento. O comportamento ele irá ser transformado sim, mas é uma sequência nessa cadeia de fatos. E uma vez que eu tive o meu coração trocado, eu tive uma mudança de governo, uma mudança de mente e de comportamento, eu também tenho um outro futuro. Há também uma mudança de futuro. E o que o futuro reserva para aquele que nasceu de novo, do alto, aquele que tem um novo governo, aquele que tem uma nova mente, tem tido a sua mente transformada e em consequência disso um novo comportamento. O que o futuro reserva para aqueles que passaram por isso? A vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu, tendo comunhão eternamente com Ele e com os outros. O que nós vivemos aqui já é uma comunhão com Deus e com os outros, mas é apenas um aperitivo, é apenas uma introdução àquilo que nos aguarda, amados. Então as Escrituras elas nos falam de diversas igrejas. Algumas dessas igrejas elas são elogiadas, como por exemplo a igreja de Filipos, a igreja de Filadélfia, e outras são duramente exortadas, como as igrejas da Galácia e a igreja de Laodiceia. No entanto, há na Bíblia uma igreja que se tornou modelo para as demais de sua época e que pode nos ajudar a compreender o que é de fato uma igreja cristã normal. É a igreja em Tessalônica. Foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. A fundação desta importante igreja é narrada em Atos 17, versos de 1 a 9. Consideremos esta porção das Escrituras juntos. Eu dividi o estudo da seguinte maneira. Primeiramente, nós vamos ver como se deu a fundação e o desenvolvimento inicial da igreja de Tessalônica. E depois nós vamos ver a carta que Paulo escreve para esta igreja. Dessa maneira nós vamos conseguir compreender esses aspectos que classificam essa igreja como uma igreja normal. Peço aos irmãos para lermos juntos então, com bastante vigor, o texto de Atos 17, de 1 a 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus.
Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então o texto nos relata que, acompanhado por seu cooperador Silas, Paulo chega a Tessalônica e, como de costume, se dirigiu primeiramente aos judeus e com eles arrazoava a respeito das Escrituras. Sempre Paulo fazia dessa maneira, ele chegava numa cidade, em todas as suas viagens ele fazia assim. Primeiramente ele se dirigia à sinagoga e ali ele pregava, expunha a partir do Antigo Testamento, a partir das profecias acerca do Messias que viria, expunha primeiramente aos judeus, porque o evangelho é primeiro aos judeus e depois para os gentios. E Paulo, um judeu de formação, fariseu, um homem muito preparado em todo o conhecimento da Torá, do Antigo Testamento, a palavra diz que ele arrazoava. Essa expressão é muito interessante. Arrazoar é chamar para a razão. É uma apresentação de um conteúdo de uma maneira racional, de uma maneira que faça sentido. Ele não estava falando por enigmas, ele não estava falando de maneira complicada demais, que esses irmãos não pudessem compreender. Havia uma racionalidade. Paulo então lhes expunha o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, amados, todo ele aponta para Cristo, de uma maneira ou de outra. Jesus deixou isso claro quando, conversando com aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem o que dele era dito na lei, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Se você lê o Antigo Testamento e você fica apenas com as histórias, que são maravilhosas, que possuem princípios riquíssimos e muito úteis para a nossa vida, mas se você fica apenas com esse conteúdo, você perdeu o principal. Porque o Antigo Testamento todo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto diz também, no verso 4, o seguinte, que alguns deles quem? Dos judeus que estavam ouvindo em primeira mão a mensagem de Paulo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Atos 17, 4. Então Paulo pregava com convicção, a sua homilética ela era eloquente, a argumentação era razoável, as profecias acerca da vinda do Messias se encaixavam perfeitamente na pessoa de Jesus de Nazaré. No entanto, alguns creram e outros não. E por quê? Aí está faltando uma interrogação. E por quê? Por que que uns creem e outros não creem? Por que que isso acontece? Se foi tão bem exposto, às vezes você vê a pessoa que ela é inteligente, ela é culta, ela conhece o texto, você fala para ela e parece que de repente ela nem presta, ela perde até a atenção. Eu já tive essa experiência. Você já pregou o evangelho para alguém que o Senhor ainda não abriu o entendimento? Você está falando assim, de repente ele começa a olhar até para o lado, assim, ó, não consegue concentrar. Se não houver uma intervenção, e se concentrar, ainda que ele se concentre, ele vai ficar apenas no conhecimento, talvez algo que não vivifique. E a minha experiência, e eu creio que muitos desses irmãos também já passaram por essa experiência. Você também não creu na primeira vez que você ouviu. Muitas vezes que foi pregado o evangelho para você, você pensou assim, isso eu já sei. Isso eu já sei. Mas um dia, preparado pelo Senhor, na eternidade, num dia que alguém te falou, ou você ouviu uma mensagem, ou um cântico, ou talvez você sozinho com a sua Bíblia aberta no seu quarto, o Senhor jogou aquela centelha. Olha, estou até arrepiado. E o evangelho
tirou as escamas dos seus olhos e você entendeu e creu. Essa foi a minha experiência. Quero dar uma pequena pausa para contar um pouco da minha experiência de novo nascimento. Fui nascido e criado em igreja. Conhecia todas as histórias da Bíblia, desde criança. Né? Todos os acampamentos, participava de tudo. Fui líder de criança, depois líder de adolescente, líder de jovens. Participava de tudo. Um dia a minha mãe, querida mãe, que ora sempre por mim, beijo mãe. Ah, as mães, hein? Que maravilha as mães que oram por seus filhos. As mães aqui, quem é mãe aqui que ora pelo filho? O Senhor ouve sua oração, amado. Continue orando, se ele ainda não crê. Não descanse, enquanto você não vê nos olhos do seu filho um profundo amor pelo Senhor e pela sua igreja. Amém? Mas a minha mãe um dia falou para mim que estava orando por mim, pedindo para que Deus mostrasse para mim quem eu era. Olha a oração da minha mãe. Quem eu era. E eu já vinha aqui na igreja esporadicamente, aqui na Batista. Eu vim de uma outra denominação. Eu morava numa outra cidade. Quando me mudei para Londrina, comecei a vir aqui. Mas então eu comecei a fazer essa oração, porque eu tinha interesse pelas coisas do Senhor. Fui criado assim, fui ensinado. Ensina a criança no caminho que deve andar, depois de grande não se desviará dele. Essa promessa estava sendo cumprida, mas a experiência de fato eu ainda não havia tido. E eu vim aqui um dia, eu gostava de sentar lá no fundo. E um pastor preletor aqui fez aquela pregação que só tinha eu dentro da igreja. Parecia que era tudo para mim. Meu Deus, ele está falando. Quem que falou isso para ele? Alguém já passou por isso? Parece que está falando comigo. Aí aquilo, meu coração foi atravessado pela palavra. Graças a Deus. Houve aquela separação da alma e do espírito, que antes estava morto, e o meu coração... Mas ainda sem muito entendimento, eu fui embora para minha casa, morava sozinho numa casa, uma casa grande. Cheguei na minha casa de noite, deitei no chão com a cara no chão, assim, na sala da minha casa. Nunca me esqueço. E ali eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu parei de depender de mim mesmo para cuidar da minha vida. Falei, Senhor, governa na minha vida. Creio que o Senhor já trocou meu coração. Agora vem governar. Renova minha mente. Muda meu comportamento e muda o meu futuro. Ah, mas eu tive uma noite maravilhosa. Aquilo parecia que a casa estava cheia. Só estava eu e o Espírito Santo. Mas a casa estava cheia, e aí eu peguei o violão, sozinho, aí adorei o Senhor. Foi uma noite maravilhosa. Encorajo você a fazer essa oração. Senhor, mostra para mim quem eu sou de fato. Se o Senhor pegar na sua mão e te mostrar quem você é de fato, você vai levar um susto, mas Ele vai estar segurando sua mão. Você não vai cair. Agora, se você vê de fato quem você é sem o amor de Deus ali cuidando de você, você vai cair em desespero, meu irmão. Você compreende isso? Essa foi a minha experiência. Mas, amados, então por que o novo nascimento ele não se dá para todo mundo que crê? Por que o texto diz que alguns foram e outros não? E hoje, nessa manhã, pela graça do Senhor, quero crer que alguns aqui irão crer no Evangelho, mas eu também sei que não é todos que creem. E por que isso acontece? Porque o novo nascimento ele não se dá pela via da intelectualidade, ainda que o Evangelho faça bastante sentido para quem crê. Depois que você crê, entendi, faz sentido. Ele não violenta a lógica. O Evangelho faz muito sentido, gente. Ele não violenta, você não precisa abrir mão da racionalidade. Paulo arrazoava com os judeus. Você não precisa abrir mão. Porém, ele não se dá pela via da intelectualidade. A verdade é que o Evangelho só pode ser crido mediante revelação do alto. Assim sendo, o Evangelho se torna acessível a todos aqueles a quem o Pai revelar, sem distinção. Ele se revela ao sábio, ao simples, ao pobre, ao rico, ao jovem, ao velho, ao homem, à mulher, a todo aquele sem distinção. Eu não estou dizendo sem exceção,
Porque, como já vimos, alguns creem e outros não creem. E por mais que anunciemos o Evangelho com clareza e convicção, cabe a Deus revelar ao coração do ouvinte essas verdades. E o que é o Evangelho? É a boa notícia de que o Filho de Deus, Cristo Jesus, veio ao mundo salvar pecadores como nós, morrendo por nossos pecados e levando nosso velho homem a morrer juntamente com Ele. E mais que isso, em sua ressurreição, Ele também nos levou a ressuscitar com Ele para uma nova vida, conforme Paulo nos ensina em Romanos 6, de 6 a 8. Sabendo isto que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é o Evangelho. Você crê no Evangelho? O Evangelho foi exposto aqui agora nessa manhã. Agora nós podemos continuar. Amém? Continuando então, Atos 15, de 5 a 7. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É muito interessante esse texto, porque ele diz logo no início que os judeus, movidos por inveja. Ora, se eles não tiveram a experiência de troca do coração, do novo nascimento, a mente deles ainda não foi renovada. Lembra da sequência? Troca de coração, novo governo, novamente, novo comportamento, novo futuro, não é assim? Então, como eles não tiveram a troca de coração, a sua mente não foi renovada. Então, são uns invejosos. Eles tinham a sua vida religiosa baseada no comportamento, sem a troca de coração. Então, se era apenas no comportamento externo, eles não resistiram à tentação de se juntar. Olha que interessante essa expressão, malandragem. Vocês já viram isso na Bíblia? A malandragem. O que é a malandragem? São aquelas pessoas desocupadas que topam qualquer parada, que vivem de qualquer maneira. Então, esses homens distintos, religiosos, de reputação ilibada e prática muito conservadora, eles foram se juntar aos malandros, aos vagabundos, aos bandidos. Na verdade, eles eram tão bandidos quanto aqueles, mas eles tinham um comportamento externo diferente, mas o coração é o mesmo. O que é dito dessas pessoas pode também ser dito desses judeus: malandragem, turba, gente arruaceiro. E outra palavra que me chama muita atenção é porque ele diz que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os cristãos, eles são chamados de gente que está transtornando o mundo. O que significa transtornar o mundo literalmente? É você virar de pernas para o ar. Essa gente, onde eles chegam, tudo muda. Eles mudam os nossos costumes. Eles pregam um homem que morreu, uma loucura. Loucura para os judeus. Eles pregam um absurdo. Eles pregam que o Messias que a gente tanto aguarda, que será o nosso líder, é um cara que morreu. Eles estão transtornando. Você, no seu contexto familiar, profissional, se você tem vivido uma vida cristã normal, sabe o que em muitas vezes você faz? Você transtorna. Às vezes até em silêncio, tá? O seu comportamento, que já é baseado na troca de coração, na troca de mente, troca de governo, ele destoa tanto que parece que você transtorna. Quem já experimentou isso? Parece que está transtornando. Conversamos sobre isso ontem, né, mano? Você não, sem fazer nada, você já transtorna o ambiente. Por quê? Porque o mundo ele vai num curso.
Existe o curso desse mundo. E o cristão, ele é aquele que está num outro curso, né? Me faz lembrar a abertura daquele seriado The Chosen, né? Vocês já viram? Aqueles peixinhos todos nadando para um lado, e de repente um muda de cor, eles começam a transtornar. Eles começam a andar na outra direção, está transtornando, né? Então, gente, vamos transtornar Londrina, no bom sentido. É no bom sentido. Transtornar de apresentar as coisas como de fato são. Apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Aquele que há de voltar. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque... Ninguém ficava indiferente ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Os que criam entregavam e consagravam suas vidas a Deus. Os que não criam se tornavam perseguidores da igreja. A pregação genuína do evangelho salva os que o recebem e expõe a rebeldia dos que o rejeitam. Sendo assim, é totalmente eficaz. Quando você prega o evangelho e alguém crê, ela é eficaz. Mas quando não crê, ela também é eficaz. Porque ela expôs o pecador. Ela cumpre, ela não volta vazia. Ela cumpre o que lhe apraz. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas. Vamos ler todo mundo junto? Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Após esse incidente, Paulo e Silas deixam Tessalônica e seguem para a cidade seguinte para continuarem sua missão. Então a igreja em Tessalônica, ela já havia sido plantada, ele deu o start na vida daqueles irmãos, pregando, expondo o evangelho primeiramente aos judeus, depois aos gentios também. Então ela já havia sido fundada, porém havia ainda muitos outros lugares para pregar, e Paulo ia seguir sua missão. E o que aconteceu com a igreja dos Tessalonicenses após a partida de Paulo? Agora é o que nós vamos ver. Alguns meses após sua partida, Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. E é essa carta que nos dará pistas sobre o desenvolvimento subsequente daquela igreja. E nos ajudará a compreendermos o que é uma igreja cristã normal. Destacaremos o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses para a nossa reflexão. Ficou claro? Paulo pregou, como sempre, por ele ser um transtornador, o evangelho faz isso, muitos creem, muitos o rejeitam e o expulsam, e ele parte para a próxima cidade para fazer tudo de novo. Chega na próxima cidade, vai pregar de novo aos judeus, ele não muda o seu modo de agir, apesar de apanhar, de levar pedrada, de todo esse alvoroço, ele persiste naquela mesma maneira. Então, após alguns meses, os estudiosos dizem que é mais ou menos 6 meses depois do período da fundação dessa igreja. 6 meses depois, Paulo, ele fica sabendo, através de outros irmãos que vêm trazer notícia para ele, ele fica sabendo do que está acontecendo na igreja de Tessalônica. E isso o motiva a escrever a sua primeira carta. Depois ele vai escrever uma segunda. Mas guarde isso, amados. 6 meses de vida cristã. E eu quero que você pense o seguinte: quanto tempo de vida cristã você tem? Desde o dia que você teve o seu novo nascimento, quanto tempo de vida cristã você e eu temos? 6 meses. Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 a 4. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações
e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, apenas recordando que os estudiosos sugerem aproximadamente 6 meses após a partida de Paulo dessa igreja. Guarde isso. Essas pessoas então tinham média de 6 meses de conversão, ok? Mas Paulo dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos e constantemente ora por eles. E aqui nós vemos as 3 primeiras marcas de uma vida cristã normal. A primeira marca está logo no texto. Vamos ler de novo ali o verso, a partir do verso 3. Diz assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Primeira marca da vida cristã normal, é uma fé operosa. A verdadeira fé cristã, ela se demonstra com ações de devoção. Nós adoramos a Deus, mas ela também se demonstra na forma de obediência. Nós obedecemos, afinal, agora nós fomos introduzidos num novo reino. Ele é o nosso rei. Então, devoção, obediência e caridade. A salvação se dá pela graça mediante a fé. Porém, a fé que salva sempre vem acompanhada das boas obras. Em Efésios 2, versos de 8 a 10, não está no texto, mas eu vou ler para vocês e vocês fiquem com o ouvidinho bem aberto aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha a preposição. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Então, a fé que salva, ela sempre virá acompanhada das boas obras. Que boas obras? Já dissemos, de devoção, obediência e caridade. Devoção a Deus, obediência a Deus e caridade para com todos os irmãos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, salvos pela fé para as boas obras. E essas boas obras, amado, que você tem praticado, se tem vivido a vida cristã normal, você tem praticado essas boas obras de devoção, de caridade, não é? Você tem demonstrado. Essas boas obras de obediência, caridade e devoção, elas foram preparadas por Deus de antemão, para que você andasse nelas. Nem as boas obras foi ideia da sua cabeça. Nem as boas obras que você faz, elas têm a sua origem em você. É o próprio Senhor que preparou para que nós andemos nela. A glória é só do Pai, gente. Ele não divide a glória dele. Se você contribuísse com 1% da sua salvação, digamos que Deus ele participa com 99% da sua salvação, e você contribui com 1% da sua salvação. Digamos que fosse assim. Quando você chegasse lá no céu, você ia requerer 1% da glória. Mas a glória dele, ele divide? Ele não divide, a glória é apenas dele, amados. Então, primeira marca, fé operosa. É uma fé que opera. Não é uma fé estagnada, não é uma fé preguiçosa, é uma fé que participa, que exercita os dons dados pelo Senhor para que nós cumpramos as boas obras que Ele mesmo preparou. Primeira marca. Segunda marca, ainda no verso 3. Operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Ou seja, um amor abnegado. Amor abnegado caracteriza-se pela dedicação altruísta, ou seja, é um tipo de amor em que alguém sacrifica seus próprios interesses em prol do bem-estar e da felicidade da pessoa amada.
Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Deus nos amou? De maneira incondicional. De maneira altruísta. Ele não ganha nada com isso. É apenas para a glória de Deus. Ele não se torna maior porque eu fui salvo. A mudança se dá na minha vida. O Senhor continua do mesmo tamanho. Ele é soberano. Ainda que todos fôssemos para o inferno, Ele continuaria sendo grande e maravilhoso como Ele é. Mas o amor abnegado, então é esse amor que ele sai da minha posição, é o amor que não cabe em si. Eu não fico morrendo de amores pelo Rafael. De longe, eu vou lá, ô meu irmão, que bom ter a sua amizade. De que maneira que eu posso te servir? Como é que eu posso andar com você? Quais têm sido as suas necessidades? Esse é o amor abnegado. Terceira marca, ainda no verso 3. Então, fé operosa, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira marca é a esperança em Cristo. A esperança do cristão não é em seus recursos, não é em suas capacidades, não é no Estado. Se a nossa esperança não é no Estado, a nossa desesperança também não é no Estado, concorda? Então está tudo no domínio, né? No governo do Pai. Porque a nossa esperança não é no Estado, não é na religião, não é no amanhã e em nenhum outro fator externo. A esperança do cristão é em Cristo, amados. Agora, pois, permanecem a fé, olha que interessante a marca, fé operosa, amor abnegado e esperança em Cristo. Fé, esperança e amor. Vocês lembram de Paulo em Coríntios 13, que ele fala que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior é a fé. A fé, a esperança e o amor, ela vai acompanhar o crente por todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. Amém? É uma marca indissociável do cristão. A mesma graça que produz em nós a fé operosa e o amor abnegado, também nos leva a descansar e esperar nele. E são exatamente esses três elementos que nos acompanharão, que acompanharão o crente até o final de sua jornada. A fé, a esperança e o amor, sendo o maior destes, o amor. Porque o nosso evangelho, vamos ler todos, 1 Tessalonicenses 1, 5 a 7. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não esteve entre os tessalonicenses levando apenas palavras eloquentes. Ele estava vocacionado e habilitado pelo poder do Espírito Santo. E por isso a sua estada lá foi tão impactante. É muito interessante, gente, o que o texto diz. Porque eu só vou reler aqui. Veja que coisa. O nosso evangelho, quando fala nosso, você tome para seu também. É o nosso evangelho. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Você tem convicção, meu irmão? Você tem plena convicção de quem é o Senhor, do que Ele fez por você e do que Ele é na sua vida hoje? Você tem plena convicção? Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Porque a igreja de Tessalônica, ela se torna um modelo de igreja normal? Aqui está dizendo. Porque eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A pregação do evangelho, amados,
de Paulo e de qualquer homem cheio do Espírito Santo, ela não é uma mera aula ou uma palestra motivacional ou de autoajuda. Mesmo em meio de tantas adversidades, e olha as adversidades que Paulo enfrentou. Lembra que os judeus juntaram a malandragem e foram para cima prender o Jason, lembra? Foi Paulo vinha transtornando e eles vinham querendo transtornar o ministério de Paulo. Mas em meio a tantas adversidades, a obra do Senhor na vida daqueles irmãos, ela foi transformadora, eles mudaram, e ela foi retumbante. O texto vai falar como ela repercutiu. A palavra repercutiu, ela vem do universo da música, do instrumento de percussão. Você bate aqui e ele repercute. Se tocar ele na bateria agora, repercute em todo o nosso ambiente. É como que a fama, as pessoas ficaram sabendo e todo mundo comentava, e eles se tornaram o modelo para Macedônia e Acaia. A Grécia, hoje chama Grécia, mas na época eram duas províncias, chamadas Macedônia e Acaia, e ele disse que também para fora do país. Gente, 6 meses de vida cristã. Olha que igreja. Mas, amados, a tragédia do cristianismo hoje é que não se prega o evangelho puro e verdadeiro nas igrejas. Muito pouco, amados. É com tristeza. Nós não estamos aqui para criticar denominação nenhuma. Não é isso. Nós não somos donos da verdade. Mas, meus irmãos, veja como tem sido. Pela TV, pela internet. O que tem se pregado? É um verdadeiro escândalo o que tem sido feito. Como eu já falei antes, pregações comportamentais, tentando extrair de pessoas um comportamento sem antes trabalhar o coração. Amados, hoje é domingo. Nesse horário, as igrejas do Brasil estão lotadas. Lotadas de pessoas desejosas de ouvir o Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que glorifica a Deus, que expõe quem Ele é, o que Ele fez e as suas promessas para a nossa vida. As pessoas com o coração aberto e homens ímpios falando coisas. É como quando Jesus disse na cruz: tenho sede. As pessoas têm sede, mas muitos chamados pregadores colocam uma esponja com vinagre na boca das pessoas. E a sede delas não vai sendo saciada. Mas por falta de revelação, por falta de instrução, por falta de discipulado, elas vão achando que a vida cristã é isso. Mas é isso, amados. Púlpitos que não apresentam Jesus, quem Ele é, quem é Jesus? Segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, o nosso Salvador que veio ao nosso encontro. Não fomos nós que o buscamos, Ele veio e nos buscou, e Ele nos alcançou. Ele não veio apenas ensinar coisas boas e fazer coisas boas. Se ele apenas trouxesse os seus ensinos, nós iríamos para o inferno, meus amados. Ele veio morrer por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o meu e o seu pecado. Creia nisso, amado. Tenha o seu coração transtornado nesta manhã, para a glória de Deus. Mais uma aguinha. 1 Tessalonicenses 1:8, todos juntos. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amados, 6 meses de vida cristã, Paulo está dizendo assim: gente, eu não tenho nem o que ensinar mais para vocês. Eu não tenho nem o que acrescentar para vocês. Esses irmãos, eles tinham uma convicção tão grande do Senhor, da pessoa e da obra, e eles tinham expectativa de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Eles, inclusive, venderam, se você continuar na leitura das 2 cartas aos Tessalonicenses, você vai ver que eles venderam suas posses e eles não queriam nem trabalhar mais. Aí Paulo falou assim: não, também não é assim.
Pode trabalhar, vamos trabalhar. Se não trabalhar, não come, tem que trabalhar. E eles estavam preocupadíssimos, porque alguns irmãos daquela igreja, já velhinhos, haviam falecido. Uma pessoa lá morreu. Oh, meu Deus, o Senhor vai voltar? Aquele irmão morreu, ele não vai ver o Senhor voltando. Não, calma, também não é assim, Paulo, né? Nós não vamos preceder os que dormem. Ao soar da trombeta, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro e nós seremos unidos a Ele no arrebatamento. Fica tranquilo. Mas esses irmãos, eles tinham tanta convicção que eles já viviam como se o Senhor fosse voltar. Você e eu, nós temos uma expectativa da volta do Senhor para ainda hoje, amado. Você crê? A transformação na vida dos Tessalonicenses, ela foi tão grande que a repercussão dessa obra se estendeu por toda parte, dentro e fora do país. Aqueles irmãos receberam a palavra com tamanha avidez que seu testemunho reverberava por toda parte. A fé, a esperança e o amor daqueles irmãos produziram um testemunho tão vigoroso que enchia de alegria o coração de Paulo, a ponto dele dizer que não necessitava acrescentar mais nada. Olha, eu não tenho nada para ensinar vocês mais. Esses irmãos tinham tanta convicção de que Jesus estava voltando que eles passavam a viver sem se preocupar mais com as coisas desse mundo. Oh, Senhor, que nós sejamos assim também. Que o nosso coração, ele se desprenda cada vez mais das coisas desse mundo, amado. Que o Senhor ganhe o meu e o seu coração cada vez mais. Verso 9 a 10, todos juntos. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10. Então aqui nós vemos mais 3 marcas da vida cristã normal presentes naqueles irmãos tessalonicenses. Olha o verso 9. A quarta marca, como deixando os ídolos. Quarta marca de uma vida cristã normal, o abandono da idolatria. O que é idolatria? O que é ídolo, amado? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Idolatria é o amor, a confiança e a dedicação devidas a Deus, direcionadas para algo ou alguém que não seja Deus. Tá boa essa definição? A idolatria dos Tessalonicenses, amados, antes de Paulo chegar, ela era voltada para um Deus com D minúsculo chamado Cabirus, ou Cabirus. Cabirus ele era representado pela imagem de um homem com um capacete, um martelo na mão direita e pinças na mão esquerda, lembrando os atributos do seu pai. Seu pai era o Deus minúsculo, Vulcano, que é o deus da metalurgia, um deus pagão. Fazendo menção indireta aos trajes, à indumentária desse Cabirus, esse demônio, e o seu culto, que era um culto noturno e era um culto regado a muito vinho. Então, fazendo menção às características de indumentária e ao culto, o apóstolo Paulo exorta esses irmãos, não está no texto, mas no capítulo 5, 8 de 1 Tessalonicenses diz assim: ora, os que dormem, dormem de noite. O culto ao Cabirus era noturno. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ele está se referindo ao demônio Deus que esses homens cultuavam antes. Quando diz que há um abandono da idolatria, no caso dos Tessalonicenses, era um abandono desse demônio aqui, Cabirus. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios. Olha que interessante, né? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete. Lembra que o Cabirus ele tinha um capacete? Está fazendo uma referência a ele. O capacete, mas não é o capacete do Cabiru.
é o capacete e a esperança da salvação. Tomando como capacete a esperança da salvação. Então, em lugar de Cabirus, Paulo anuncia Jesus Cristo aos habitantes daquela importante cidade da Macedônia. Porém, meus irmãos, a idolatria moderna ela é muito diferente. Ninguém está adorando Cabiru mais. Não é? Ela é muito mais sutil. E por isso muito mais perigosa. Idolatra-se, por exemplo, hoje em dia, personagens bíblicos. Não tem gente que idolatra pessoas da Bíblia? Pessoas que foram instrumentos de Deus para a obra do Senhor. Aí as pessoas idolatram a criatura ao invés do Criador. Então idolatra-se personagens bíblicos, idolatra-se líderes religiosos. Tem gente que idolatra pastor ou não? Cuidado. Quando a gente fala em idolatria, muitas vezes a gente aponta para o outro, né? Cuidado com a idolatria dentro da igreja. Idolatria de pastor. Existe idolatria para artistas, idolatria para político. Tem ou não tem? Tem gente que idolatra político? Misericórdia, né? Tem idolatria até de animais. Tem gente que trata animal melhor do que trata gente. Idolatria, pecado. Mas esse não é o assunto hoje. Mas a vida cristã normal, ela é caracterizada pelo abandono consciente da idolatria em qualquer âmbito ou nível. Quinta marca, também no verso 9. Então, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A quinta marca é um serviço a Deus. Se a idolatria ela é servir aos ídolos, o abandono da idolatria se converterá em adoração e serviço a Deus. Como podemos servir a Deus? Como é que você pode servir a Deus? Servindo uns aos outros por meio dos dons e recursos recebidos por Deus e das obras preparadas para que andemos nela. Retomando o texto de Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Mas, amado, há boas obras. Quando você nasceu de novo, você recebeu um dom, uma habilidade. Você tem um dom. Talvez você não saiba. Peça a revelação do Senhor. Pai, qual que é o meu dom? Amados, mais uma vez, falar rapidinho de mim, tá? Acho que quando a gente compartilha coisas da nossa experiência, elas podem ser úteis na identificação. Mas, amados, quando eu comecei a vir na igreja, que eu falei que eu ficava lá no fundo, eu jamais poderia imaginar que eu poderia estar aqui nesse púlpito pregando. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de falar em público. Dom espiritual não tem a ver com o que você gosta, amiguinho. Talvez a gente, quando vai procurar qual que é o meu dom, o que eu gosto? Não é gostar. Eu não gosto de falar em público, gente. Eu não gosto de falar em público. O Senhor usa, pela misericórdia dele. Muitas vezes ele vai nos usar em coisas muito diferentes daquilo que é a nossa habilidade natural. Muitas vezes a nossa habilidade natural ela é colocada de lado por um tempo ou permanentemente. Não, essa habilidade aqui você vai usar para o seu ganha-pão. Para servir, você vai passar pano nos bancos. Você vai carregar caixa de som. Às vezes é assim. E glória a Deus por isso. Busque o Senhor e fale, Senhor, fale comigo. Porque, amados, eu jamais poderia supor que eu poderia ser usado pelo Senhor na pregação do Evangelho. Eu não tenho habilidade para isso. Eu não tenho memória para isso. Eu não tenho. Se o Senhor tem feito uma obra para que eu possa estar compartilhando com os irmãos a palavra, mas eu não tenho, amados. A habilitação é totalmente dele. E se é assim comigo, é com qualquer um. Lembre-se do que eu estou falando. Talvez aquela que é a sua habilidade natural, ela vai ser colocada de lado para que você não se orgulhe. Mas eu sou contador, então eu vou ser o tesoureiro da igreja. Às vezes sim, às vezes não, amado. Às vezes ele vai te usar numa outra coisa.
numa outra coisa. É algo muito misterioso. Mas o Senhor faz. Então, se a idolatria é servir aos ídolos, o abandono da idolatria se converterá em adoração a Deus. E a sexta marca, meu amado, é no verso 10. 1 Tessalonicenses 1:10, que diz assim: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Este aqui é o tema principal das duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Ela fala em todos os capítulos, fala-se sobre a volta de Cristo, e depois vocês vão perceber que sempre o último versículo de cada capítulo tem uma menção maravilhosa sobre a volta de Cristo. E por quê? Porque essa é uma das principais marcas da vida normal, da vida cristã normal. Uma expectativa da volta de Cristo. Você tem expectativa da volta de Cristo, meu irmão? Não há vida cristã normal sem uma ardente expectativa da volta do Senhor. Essa expectativa tem sido perdida nos dias de hoje. Você tem uma expectativa real da volta de Cristo ainda na sua geração, meu irmão? Ah, não, isso vai acontecer. Eu não vou pegar. Meu irmão, pode ser que não aconteça na sua geração. Mas você tem essa expectativa de que aconteça? De que você vai ouvir a trombeta? De que você vai ouvir o céu rasgando? Essa é uma marca. O cristão que verdadeiramente aguarda a volta de Cristo não é uma pessoa cheia de planos. Você é uma pessoa cheia de planos? A sua mente, a mente do cristão, ela não está borbulhando entre projetos e ambições. O cristão normal é uma pessoa simples que vive para Deus e para os irmãos. Faz sentido? O que mais nós desejamos dessa vida, meus irmãos? Que o Senhor resolva as nossas vidas? Quem está desempregado quer um emprego, é lícito, maravilhoso, né? Quem está solteiro quer casar. Quem é que está solteiro ainda, que quer casar? Não perca a esperança. Para as meninas aí, tem muitos rapazes aí solteiros, meninos, homens de Deus, e a mesma coisa para os rapazes. De preferência para a gente daqui. Mas se a sua expectativa é casar, meu irmão, é que expectativa terrível. É maravilhoso casar, mas essa não pode ser a sua expectativa, ela não pode tomar o lugar da expectativa de Cristo. Então quem é casado quer, e aquele que é casado, qual que é a expectativa? Ter filhos. Pedrão está com um bebezinho, é maravilhoso, né? Eu tenho 3, mas como é maravilhoso ser pai. Mas essa não pode ser a expectativa principal da vida do cristão. Essa não pode. Então, quem já tem filhos, o que espera? Que eles tenham um bom futuro, que eles estudem, que eles tenham uma boa profissão, que eles sejam capazes enfim, tocar suas vidas independentes, não é? E aquele que já tem os seus filhos criados, que já tem tudo, que já alcançou esses benefícios, o que ele quer? Ele quer ter uma velhice sadia, ele quer ter recursos, ele quer que não lhe falte dinheiro, né? O que ele quer? Uma pessoa que já aposentou, ele quer ter uma velhice tranquila, com uma boa reserva, mas amado. Todas essas coisas são listas, mas elas ocupam, se elas estiverem ocupando a expectativa de que o Senhor venha na sua geração, se a nossa esperança, diz Paulo em 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você está trabalhando, vivendo a sua vida para casar, ter filho, criar filho, ganhar dinheiro, se aposentar, amado, e depois? Tem uma pregação antiga do que o pastor Thomas fez aqui, muitos anos atrás, chamava E Depois? Eu nunca me esqueço dessa pregação. Quem que lembra? Foi muito marcante, né? E depois, amado? E depois? A igreja cristã normal, ela é formada por pessoas que foram libertas de si, e eu oro para que cada um de nós aqui hoje seja liberto de si mesmo, igual aquela oração que minha mãe fez para mim. Meu filho,
Peça que Deus revele quem é você. Quando você tem a revelação de quem você é o primeiro passo para você ser liberto de si mesmo. Porque essa revelação só pode dar o Pai, só o Pai pode dar. Então a igreja cristã normal é formada por pessoas que foram libertas de si mesmas e da ambição de serem grandes. São pessoas que cultivam uma fé operosa, um amor abnegado, e que depositam as suas esperanças somente em Cristo. E por isso abandonaram os ídolos e servem a Deus e a igreja de Deus, enquanto aguardam a volta de Jesus. Que o Senhor nos incomode com essas verdades e estabeleça em nós essa normalidade santa, para a glória do seu santo nome e para o bem das nossas almas. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque, Pai, o teu evangelho ele é muito maravilhoso, Pai. O teu evangelho, ele transtorna as nossas vidas, Pai, mas nos transtorna ao contrário. Ele transtorna nos ordenando, nos colocando no teu caminho, Pai. Te louvamos porque o Senhor não só nega o teu evangelho a nós, Pai. Te louvamos porque a tua palavra, ela vem e ela vivifica, Pai, e é por essa vivificação da Tua palavra, Pai, que eu Te agradeço e peço na minha vida, na vida dos meus amados irmãos, para que nós possamos viver uma vida cristã normal, uma igreja cristã normal, na normalidade santa que o Senhor mesmo estabeleceu. Em o nome de Jesus. Amém.